Bom, na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns conceitos que envolvem a fertilidade do solo. Tá? Então, o que vem a ser fertilidade do solo? Né? Então é importante a gente entender, geralmente quando nós conversamos sobre fertilidade do solo, o que vem primeiramente à nossa mente são os aspectos químicos desse solo. Né? Mas, quando nós falamos de fertilidade, não são apenas os aspectos químicos que nós estamos se referindo. Fertilidade do solo envolve, além dos aspectos químicos, os físicos e também os biológicos. Tá? Então, uma boa definição completa sobre o que é um solo fértil, né, quando a gente para pensar, né, que a gente possa refletir um pouco o que é um solo fértil. O que será que nós entendemos como solo fértil? Então, uma boa definição que trata sobre solo fértil, ou que define bem o que é um solo fértil, é essa da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo. Ela diz que um solo fértil é aquele que contém os nutrientes essenciais em quantidades adequadas e balanceadas para o normal crescimento e desenvolvimento das plantas cultivadas e que apresenta ainda boas características físicas e biológicas e está livre de elementos tóxicos. Tá? Então, é uma definição bastante completa sobre o que é um solo fértil. Né? Então, quando nós tratamos de solo fértil, fertilidade do solo, nós não estamos apenas nos referindo aos atributos químicos, mas como essa definição nos traz, estamos também nos referindo aos atributos físicos, biológicos, também além dos atributos químicos. Tá? E também é uma característica do solo fértil que ele esteja livre de elementos tóxicos. Ou seja, resumidamente, o solo é fértil quando tem nutrientes essenciais em quantidades adequadas e balanceadas, tenha boas características físicas, biológicas e está livre de elementos tóxicos. Então, isso é uma definição de solo fértil. Então, toda vez que nós falarmos de fertilidade, nós temos que associar esses três características: químicas, físicas e biológicas. Tá joia? E aí, uma segunda pergunta seria: todo solo fértil é produtivo? Quer dizer, se o solo tem boas características físicas, químicas e biológicas, é livre de elementos tóxicos, ele é produtivo? Será? Então, uma definição também bastante completa é que o solo, para ser produtivo, além de ser fértil, ele tem que encontrar-se em local com os fatores climáticos favoráveis. Por exemplo, se nós vamos cultivar na região de Uberlândia a cultura da soja, né, em um solo considerado fértil, porém o plantio vai ser feito no mês de julho, onde a condição climática é desfavorável, esse solo não será produtivo, tá? Mesmo sendo fértil. Então, na nossa região, né, o solo, para termos uma boa produção da cultura da soja, nós temos que cultivar em um solo fértil e na época adequada, que seria o mês de outubro a novembro, né, início do período chuvoso. E aí, nós vimos nas aulas anteriores a classes de solos, né? Nós compreendemos que devido aos fatores de formação do solo, os solos não são iguais, tá? E aí nós vimos classes como a neossolo, que são de solos jovens, né? Vimos solos como o cambissolo, que tem um B incipiente, são solos jovens. E temos também os solos latossolos, são solos já bastante velhos, né, altamente intemperizados. Então os solos não são iguais. E aí, com relação à fertilidade, nós fazemos essa pergunta: todos os solos são férteis? Nós sabemos que eles não são iguais porque os fatores de intemperismo atuam de forma diferente nas diferentes regiões. E isso vai afetar a fertilidade? Sim. Né? Então, todos os solos são férteis? Não.
Tá? Então, considerando a definição de fertilidade que envolve os aspectos físicos, químicos e biológicos, nem todos os solos são férteis. Eles podem ser solos mais profundos, então ter boas propriedades físicas, podem ser solos mais jovens, boas propriedades químicas, né? Podem ser solos em ambientes de manejo conservacionista que tem uma boa propriedade biológica. Porém, essa fertilidade ela varia também. Ela está diretamente associada aos fatores de formação, mas também ao manejo que nós trazemos ou que nós adotamos na área em que nós trabalhamos. Então, um solo de fertilidade natural baixa, porém se manejado de forma correta, utilizando práticas conservacionistas como a rotação de cultura, né, o plantio direto, o incremento, né, de matéria orgânica, nós vamos ao longo do tempo vamos construindo a fertilidade desse solo. Em contrapartida, se nós trabalhamos em solos de fertilidade natural baixa, porém não adotamos práticas conservacionistas, a tendência é que essa fertilidade continue baixa, né, tendendo a piorar com o passar do tempo. Então, todos os solos são férteis? Não. Tá? Nem todos os solos são férteis. E aí nós passamos para a próxima pergunta. Quais são as causas da baixa fertilidade dos solos? Ou seja, nós vimos na questão anterior que nem todos os solos são férteis. E por que os solos não são férteis? Quais as causas da baixa fertilidade? E aí no livro de fertilidade do solo, da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, ele traz para nós que a baixa fertilidade dos solos, podem ser atribuídas a duas causas principais. Okay? A primeira causa da baixa fertilidade são as causas antrópicas. O que vem a ser causas antrópicas? São causas devido à prática humana, né? Ou seja, ao manejo incorreto do solo. Então aí está aí duas ilustrações que mostram bem, né, processo aqui de erosão, né, sulco, né, devido à ausência de terraço, curva de nível, cobertura do solo, vai, né, ocasionando sulco, um processo erosivo, né, que vai removendo, né, solo, semente, fertilizante que estão aqui na camada superficial do solo, tá? Até chegar a processos, né, mais severos, como esse de rocas. Então, isso aqui também é um manejo incorreto, né, do solo, e isso vai causar baixa fertilidade. Por que causa baixa fertilidade? Porque nós podemos ver aqui nessa ilustração aqui à esquerda, nós não só estamos perdendo solo, mas também, né, junto aqui com a água está sendo carreado fertilizante, semente, né, e perdendo a estrutura desse solo. Tá? Então isso gera a baixa fertilidade dos solos. Então uma das causas trazidas para nós pelo livro são as causas antrópicas, né? Então o que nós poderíamos citar como causas antrópicas? O uso excessivo de grades, né? Implementos agrícolas todos os anos, repetidamente sendo passado na mesma profundidade, pulverização excessiva do solo, destruição da camada superficial daquela palhada, né? Todas essas práticas elas podem vir a contribuir para a baixa fertilidade do solo. Quando nós estamos destruindo a palhada, nós estamos destruindo a matéria orgânica, né? Estamos destruindo os agregados do solo, né? Dificultando aí, a estruturação desse solo. Tá? Então aqui uma ilustração, né, de um trabalho que foi realizado na Universidade Estadual Paulista, lá no campus Botucatu, onde, através aqui de um simulador de chuva, né, aqui é um simulador de chuva, tinha-se uma parcela com solo desprotegido, ou seja, simulando uma área de preparo convencional com uso excessivo de grades, arados, né? E aqui à direita, uma área simulando uma área de semeadura direta, sem preparo do solo e preservando a cobertura vegetal. Então, após submeter essas duas áreas a uma chuva,
controlada, foi se fazendo a coleta da água que era, né, perdida, tanto desse ambiente quanto desse ambiente. Então, isso aqui era como uma caixa, né, onde a água ia sendo infiltrada e o excedente que não ia ser armazenado pelo solo era perdido. E a gente pode ver, nesse primeiro caso, a coloração da água e o volume de água que é perdido em uma área onde não há proteção do solo, né? Então a gente não só o volume de água, mas a coloração que está saindo junto com essa água, partículas de solo, partículas de matéria orgânica, pode estar perdendo fertilizantes, podemos estar perdendo sementes, tá? Então é um cálculo significativo e com o tempo isso vai levando ao empobrecimento do solo. Aqui na área onde há o manejo conservacionista, ou seja, proteção do solo, a gente pode ver, né, abaixo o volume de água e a coloração da água, uma água mais limpa. Por quê? Porque a água que está sendo aplicada a esse solo, nesse caso aqui o da direita, esse simulador de chuva, ela está sendo armazenada no solo por conta da estruturação do solo e a proteção pela palhada. Então a água vai sendo armazenada no solo. Nesse caso aqui a água vai se perdendo. E isso com o tempo, comparando essas duas áreas, essa aqui vai adquirir o empobrecimento ou baixa fertilidade mais rápido. Tá? Então uma das causas é a causa, né, citada a causa antrópica. Está aqui o resultado de outros estudos mostrando, né, preparo convencional, preparo mínimo e semeadura direta, ou seja, destruição total da palhada, destruição parcial e ausência de destruição de palhada. Então a gente vê que no acumulado de vários anos, né, acumulado de 11 anos, quanto de água está se perdendo. Metro cúbico por hectare, então aqui 2.500 mil metros cúbicos de água, isso dá 2.500.000 litros de água, enquanto aqui é 1.094.000 litros, ou seja, essa diferença é o volume de água que ficou armazenado no solo. Então não só a água é perdida, mas também solo, tá? Devido ao manejo incorreto, nós podemos estar perdendo aí, 8,9 toneladas por hectare ano. Aqui vai chegar a perder, né, 1,4045 toneladas, né, a média, tá? Então, quer dizer, junto com esse solo aqui, estamos perdendo nutrientes, e isso está contribuindo para a redução da fertilidade desse nosso solo, tá? Então, algumas outras ilustrações mostrando como que o manejo incorreto, né, pode influenciar na fertilidade do solo. Então, esses aqui são processos também de erosão, né, hídrica, devido ao manejo incorreto. Então, uso excessivo de grades, ausência de curvas de níveis, ausência de terraço. Então, ele vai favorecendo o processo de erosão, tá? E, consequentemente, o empobrecimento da fertilidade desse solo, né? Aqui o encharcamento devido ao uso excessivo de implementos, que o uso excessivo de grades nós vamos destruir, né, a porosidade desse solo, a continuidade dos poros. Então, quando há uma chuva excessiva, né, essa galeria de poros ela foi descontinuada, então impede a infiltração de água no solo, tá? E podemos causar também, né, o uso excessivo de implementos, processo de erosão eólica, como nós podemos ver aqui nessa ilustração, tá? Em áreas de cana-de-açúcar, é comum, né, o uso excessivo de grades, de implementos e um forte vento a arrastar, né, esses partículas do solo, né, contribuindo também para o empobrecimento do solo, tá? Uma outra causa da baixa fertilidade, atribuída da causa antrópica, é o manejo incorreto dos nutrientes. Ou seja, para os principais elementos aqui requeridos pela cultura, que é o nitrogênio, fósforo, potássio, há um déficit. O que é um déficit?
se aplica a menos do que deveríamos aplicar. Então, só no caso do nitrogênio, 1 milhão de toneladas a menos do que deveria ser aplicado. Então, isso gera o quê? Um déficit. A planta, para produzir, ela precisaria de 200 quilos de nitrogênio, mas nós aplicamos somente 100, a um déficit de 100 quilos. Essa diferença ela vai extrair do solo e não vai conseguir, geralmente não consegue toda essa quantidade. Então a planta vai contribuindo para o empobrecimento do solo. E esse empobrecimento vai gerar déficit nesse balanço e, né, causando consequentemente a baixa fertilidade. Tá? Aqui, trabalho feito pela Embrapa na África, mostrando como que o cultivo sequenciado, né, no caso aqui de milho, vai contribuindo para o empobrecimento do solo, sem, né, a reposição de nutrientes. Então, apenas cultivando na mesma área, né, sem reposição de nutrientes, houve uma redução de 42%. Por quê? Porque os nutrientes do solo, que no princípio, lá da década de 70, era um solo fértil, né, sem a devida reposição de nutrientes, ele foi empobrecendo, contribuindo para a redução de 42% na produtividade. Ok? Então, em torno de 240 milhões de hectares de solo no mundo estão comprometidos contra a integridade química, basicamente deficiência de nutrientes. Então, são solos agricultáveis que estamos falando. E a erosão atinge já 1,65 milhão de hectares de solo no mundo. Então, esses dois aqui são apenas o manejo inadequado do solo impactando na sua fertilidade. Uma outra causa que os autores trazem para nós no livro, né, além da causa antrópica, são as causas naturais. Por que os solos são férteis? Então, está aí uma ilustração de uma área do cerrado, mostrando um ipê amarelo em piqui. Né? São árvores nativas do cerrado e que se adaptaram, né, nas condições de baixa fertilidade que o solo do cerrado tem. Tá? Então, além das causas antrópicas, os autores afirmam que as causas naturais são responsáveis pela baixa fertilidade. Então, quando nós pegamos o solo do cerrado, são solos onde 63%, né, apresentam toxidez por alumínio. Isso é fator natural. Tá? Mesmo que não venha a ser agricultável, ele tem essa toxidez por alumínio. E 25% desse solo apresenta uma alta fixação de fósforo, que quer dizer, o solo compete com a planta. Então, se eu jogo 100 kg de fósforo, de fertilizante fosfatado, né, 60% a 70% dele vai ser fixado pelo solo, pelas partículas minerais do solo. Tá? Então, essa é uma característica. E isso vai contribuindo para o empobrecimento. Né? Tá? Então, aqui, mais de 70% são argila de 1:1, que são argilas de pouca atividade ou de baixa atividade, como foi falado na última encontro nosso, e predominância de óxido de ferro e alumínio, que fazem essa ligação com fósforo, são materiais que têm baixa capacidade de troca catiônica. Argilas são de baixa atividade, quer dizer, baixa CTC, capacidade de troca catiônica, não são expansivas, né? E isso confere a baixa fertilidade aos solos. As cargas negativas são dependentes do pH, por isso que a gente diz que é variável. Se não for feito um processo de calagem, essas cargas não serão liberadas, né? Então, contribuindo também para a baixa fertilidade desses solos. Tá? E aí, são solos que apresentam, né, elevada acidez, né, a grande concentração de alumínio tóxico e baixa concentração de bases trocáveis. O que seriam essas bases trocáveis? Cálcio, magnésio e potássio, que são nutrientes essenciais para as plantas. Então, aqui mostrando mapa de solos, mostrando algumas limitações que nós podemos encontrar nos solos do Brasil. Né? Então, solos sem limitação para uso agrícola, apenas 9% que não encontra nenhum tipo de limitação, seja do ponto de vista da fertilidade, atributos químicos, físicos ou biológicos.
né, uma classe de solo que enquadra bem são os litorsolos, né, que tem boas características físicas, também químicas e também biológicas. Tá? Aí, alguns problemas que nós podemos encontrar em solos da região no Brasil. Então, 84% apresenta problema de acidez, excesso de alumínio, pH baixo, né? 2% problemas de salinidade, 16% ausência de oxigênio, ou seja, fica em regiões inundadas, e 7% restringem o uso agrícola por conta de serem rasos, tá? O que impede o manejo desse solo. Então, para nós termos uma ideia de que isso são causas naturais, né? Que no processo de formação do solo foi ocorrendo esse empobrecimento. Tá? Então, causas da baixa fertilidade podem ser divididas causas naturais e causas antrópicas, que são decorrentes do manejo inadequado desses solos. E aí, antes de nós finalizarmos, nós gostaríamos de também que nós pudéssemos refletir sobre essa pergunta. Quais as consequências para a agricultura e pecuária dos solos pouco férteis? Quais seriam essas consequências? Né? Então, que a gente possa refletir sobre essas consequências e no próximo encontro nós vamos conversar um pouco sobre a resposta dessa questão.